Então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão da tarde do segundo dia do Congresso Internacional Fernando Pessoa. Temos uma sessão dedicada ao tema biblioteca. Uma das participantes, a doutora Teresa Filipe, não pôde vir por motivos pessoais, o que naturalmente lamentamos. Dá-nos, por outro lado, mais tempo para as apresentações, a discussão e, posteriormente, uma possível pausa entre as sessões. Contamos com a participação do professor Manuel Portela e do Dr. Rui Sousa. Vou apresentar cada um, enfim, pela ordem estabelecida para as apresentações. O professor Manuel Portela é professor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde coordena o doutoramento em Materialidades da Literatura. É autor, entre outros livros, de Literary Simulation and the Digital Humanities, Reading, Editing, Writing, Scripting, Reading Motions, The Codex and the Computer as Self-Reflexive Machines, e coordena, o que é especialmente importante no âmbito dos estudos pessoanos, com António Rito Silva, o arquivo L2D, Arquivo Digital Colaborativo do Livro do Desassossego, disponível online, que é uma importante ferramenta de consulta e explorações pessoanas. Foi ainda diretor do Teatro Académico de Gil Vicente e é, mais recentemente, diretor da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra. Vai-nos falar sobre visões e visualizações, a leitura em segundo grau. Sem mais demora, passo-lhe a palavra. Muito obrigado. Quero agradecer a apresentação ao Dr. Pedro Sepúlveda e quero começar por cumprimentar a diretora da Casa Fernando Pessoa, Clara Riso, agradecer muito a organização deste colóquio, a ela e a toda a equipa, e agradecer também à Comissão Científica, ao António Saez Delgado, à Joana Matos Frias, ao Pedro Sepúlveda e à Rita Patrício o convite para participar neste encontro. Cumprimento também a equipa técnica da Gulbenkian, que me vai ajudar aqui naquilo que eu vou apresentar agora, e cumprimento todos os presentes e também o Rui Sousa, colega de painel. Na verdade, está agora a fazer mais ou menos 16 anos que eu comecei a pensar, a conceptualizar aquilo que depois veio a ser o arquivo L2D, e aquilo que eu vou fazer hoje é apresentar uma componente, que é a componente mais recente desse arquivo, que foi lançada em novembro de 2024. De algum modo, o arquivo acabou por ser uma experiência não só técnica e conceptual, mas acabou por ser também uma forma de teorizar sobre a literatura, teorizar sobre o que é ler, escrever e interpretar. E, dentro das múltiplas funções que foram pensadas, uma delas, que tem um papel muito importante no arquivo, é a leitura. O arquivo foi publicado originalmente em dezembro de 2017 e, nos anos seguintes, nós fomos acrescentando novos módulos com funcionalidades específicas. Um desses módulos foi aquilo que nós chamamos citações no Twitter, que agora já não seria possível ter essa designação, mas que recolhia tudo aquilo que era citado do Livro do Desassossego e partilhado por utilizadores do Twitter. Era uma espécie de leitura social, análise da leitura social do livro. Sobre essa aplicação, construímos uma segunda aplicação, que era uma edição automática, digamos assim, que estava em constante atualização e que respondia, indo buscar ao livro, os 50 fragmentos mais citados no Twitter nos últimos 30 dias. E essa edição manteve-se durante 6 anos, sempre em reformulação. Um outro módulo que desenvolvemos chamava-se Livro Visual, e esse módulo, que está disponível também, permite navegar a partir de diagramas que representam a estrutura do livro ou a partir das categorias que classificam
os diferentes fragmentos, ou a partir de taxonomias criadas pelos próprios leitores. Criámos ainda um outro módulo chamado jogo de classificação, que é um jogo multijogador, que permite vários jogadores em simultâneo classificarem, identificando tópicos, classificarem fragmentos do livro, atribuindo tópicos a cada parágrafo e depois, no fim, há uma votação que gera um tópico que fica associado a um determinado fragmento. Finalmente, o último módulo, na verdade havia mais módulos, mas não conseguimos reunir todas as condições necessárias para desenvolver todas as componentes que tinham sido pensadas. Um dos problemas com este tipo de projetos é, por um lado, a sua morosidade, por outro lado, a quantidade de recursos que são necessários, recursos financeiros e humanos, e nem sempre é possível levar isso a cabo. O módulo que eu vos vou apresentar hoje tem como designação leitura crítica e é uma das componentes do arquivo dedicadas à leitura. Se quiserem ver nos vossos telemóveis, procurem ldod.uc.pt, ldod.uc.pt, e depois no menu vão a leitura, e em leitura há 4 hipóteses, escolham leitura crítica. Este módulo vem na sequência da lógica do próprio arquivo, que é, de certo modo, fazer um pouco aquilo que Fernando Pessoa faz, que é pensar sobre o que se pensou e sobre o que se pensou de uma forma iterativa. E assim como nós criámos uma espécie de meta-edição, ou seja, uma funcionalidade que permite ver as edições que foram feitas e compará-las entre si, também, ao nível da leitura, aquilo que a leitura crítica representa é uma espécie de meta-leitura, ou seja, é tentar criar uma forma de ler o modo como nós lemos. Aqui, pensando numa leitura muito específica, que é a leitura profissional, que é aquilo que nós estamos aqui a fazer como intérpretes do livro do Desassossego, não é? Como é que se lê criticamente? Quais são as práticas que temos? Por outro lado, podemos olhar para o arquivo, nesta componente da leitura crítica, e ver também uma representação histórica da leitura crítica do livro. O que é que está lá? Estão lá 60 ensaios, publicados entre 1977 e 2018. Esses 60 ensaios representam 42 autores. E alguns deles estão a participar neste colóquio, e eu quero agora agradecer de viva voz, em vez de ser por e-mail, a autorização para podermos ter usado os ensaios deles. Penso que não está aqui o António Feijó, mas o António Feijó é uma das pessoas. O Diego Jiménez, não sei se já chegou, também é outra pessoa. Fernando Cabral Martins, penso que não está, mas também está a participar. Joana Matos Frias, Osvaldo Manuel Silvestre, Pedro Sepúlveda, Richard Zenit. Estes são alguns dos 42 autores cujos ensaios estão lá dentro do módulo recepção crítica. Na verdade, aquilo que é interessante quando nós olhamos para esta aplicação é perceber que existe uma prática de leitura que nós podemos modelar. Uma prática de leitura que é de natureza social, mais do que meramente individual, e que nós conseguimos modelar e observar como é que os diferentes... não só observar em termos de relações que as diferentes interpretações têm entre si, mas das próprias estratégias retóricas, de citar, de argumentar, de ligar aquilo que se cita com o texto de Fernando Pessoa ou com outros textos. E agora passo ao meu texto. Visões e visualizações. A leitura em 2º grau. Não tenho bem a certeza se foi mesmo isso que aconteceu. O quê? Aquilo de que estava agora a tentar lembrar-me. De quê? De ter sonhado que estava a sonhar.
Tiveste um sonho dentro de um sonho? Não sei se realmente foi assim. Não sabes se passaste de um sonho para o outro? Se havia 2 sonhos? Sim, de certo modo foi isso. Não sei como é que atravessei essa membrana entre um e outro. De que é que te lembras? Lembro-me de estar no meio de um campo verde de ervas altas que ondulavam. Sopradas pelo vento? Sim, podia ser isso, mas também podia ser eu. Tu? Sim, podia ser um efeito dos meus movimentos rápidos no ar. Estavas a voar? Parecia estar a sobrevoar o campo, ou talvez estivesse apenas a correr. Não tenho bem a certeza. Passava tudo muito depressa. É disso que tentas lembrar-te? É disso, mas não apenas. Havia também umas árvores ao longe a delimitar a colina. Mas também não foi isso que me intrigou. O campo verde a ondular, o movimento que te impelia, as árvores na periferia da tua visão, não foi isso que te intrigou? Não. O que prendeu a minha atenção foram os redemoinhos de folhas a esvoaçar. Folhas das árvores? Não, folhas de papel cheias de textos. Cada uma à sua velocidade e cada uma no seu corredor. No seu corredor? Sim, no seu corredor aéreo. Era como se tivessem rotas pré-definidas. Passavam à tua volta? Sim, por cima, por baixo, à esquerda, à direita, cada uma com o seu ângulo de inclinação. Passavam sem parar. Não conseguiste ver de onde vinham? Não, não consegui perceber. Via-me no meio delas, pairando sobre a ondulação verde do campo. Conseguiste ver algum texto? Havia muitos reflexos causados pela luz do sol no papel. A luz branca do meio-dia caía a pino. Consegui ver apenas algumas folhas das mais próximas, que passavam mais devagar. O que diziam? Não tenho bem a certeza. Lembro-me apenas de uns flashes. Coisas que aparecem e desaparecem de repente, quase sem deixarem rastro. Sim, é uma boa descrição. Fica-nos apenas a sensação de um vislumbre que não chega a tomar forma. Uma impressão no peito, na garganta e na parte de trás dos olhos de que vimos e que sentimos alguma coisa. Chegaste a ler alguma palavra? Alguma frase? As folhas pareciam conter uma massa de texto compacto, de alto a baixo. Lembro-me apenas de umas manchas de cor. Umas manchas de cor? Sim, como se houvesse sublinhados. Como quando marcamos espaços nos textos. Foi o que me pareceu. Que os textos vinham cheios dessas marcas de leitura. Não conseguiste ler nada? Lembro-me de um passo marcado a azul que dizia: o livro não foi feito, mas colhido. Mas que sonho estranho. E lembro-me de outro, também a azul, que era uma pergunta e dizia: a tristeza durará para toda a vida? Que grande mistério! Se calhar era alguma mensagem para ti. Para mim? Se o sonho era teu, devia ser para ti. Acho que não. Era só um sublinhado qualquer numa folha que o vento levava. Havia mais? Sim, os textos vinham carregados dessas manchas de cor. Àquela luz e àquela velocidade eram difíceis de ler. Lembro-me de que havia também manchas vermelhas. Conseguiste ler? Talvez, nessa mesma folha, lembro-me ainda de ver a frase passar: a saudade da infância perdida. Logo a seguir, noutro texto que esboçava mais lentamente, autobiografia sem vida. E não conseguiste ler mais nada? Lembro-me de 2 manchas verdes, numa série de folhas que passavam mesmo por baixo de mim. Consegui ler laboratório de escrita. E mais adiante, livro impossível. Mas talvez tivesse sido alguma coisa que pensei e se misturou com o verdor da ondulação das ervas do campo. E depois? Depois, não sei bem o que se passou, creio que adormeci. Adormeceste? Sim, senti-me a cair para dentro do sono e acordei noutro sítio completamente diferente. Já não estavas a voar sobre uma colina verdejante no meio de folhas que rodopiavam? Não, era um lugar desconhecido. Nunca tinha visto um lugar assim. Estava num cubo que era ao mesmo tempo a superfície de uma folha de papel. Era tudo tão branco que não se percebia. O quê? Não se percebia a transição entre a segunda e a terceira dimensão. Era como se estivesse preso nessa passagem entre a altura, o comprimento e a profundidade. Não conseguias avançar? Não era bem isso. Era mais não haver pontos de referência que me permitissem sentir o meu corpo no espaço, como se tivesse perdido o sentido da gravidade e da própria percepção. Sentias-te a cair? De certo modo, sim. Mas era apenas como se começasse a cair. A queda não tinha continuação. Caía sem cair.
Foi assim que entraste no segundo sonho? Não sei, não consigo lembrar-me, estava tudo branco, sem ângulos, sem sombras, sem baixo, sem cima, sem frente, sem trás. Foi quando tiveste a visão? Ao princípio não me apercebi do que estava a acontecer. Vi apenas um pontinho lá muito ao fundo, quase invisível. E depois? Depois o ponto começou a crescer, deixou de ser só um ponto. Era como se fosse uma constelação. Pareceu-te que tinha forma? Sim, formava linhas de pequenos círculos concêntricos. Era como se no ponto inicial estivessem contidos os restantes pontos. À medida que surgiam, iam-se afastando uns dos outros, dispondo-se em configurações circulares. Como se o espaço entre eles estivesse em expansão? Sim, precisamente. De repente a superfície branca ganhava estrutura. A certa altura viam-se as linhas que sustinham essa estrutura. Refere-se às linhas imaginárias que formavam a constelação? Sim, mas não eram imaginárias. Elas ligavam os pequenos círculos ao círculo que estava no centro da constelação, como se estivessem em órbita em torno dele. Queres dizer que os círculos estavam amarrados entre si? Estavam atados ao círculo central. Convergiam todos nesse ponto. Fizeram-me lembrar os raios de uma bicicleta. E depois, flores entrançadas numa cabeleira. E depois, um conjunto de balões amarrados. E depois, as riscas no teto de uma tenda de circo. Tudo ao mesmo tempo. Eram percepções que se misturavam. Bicicleta, flores, balões, circo. Eu ia pela mão da minha mãe. Outro sonho ainda? Não, não era outro sonho. Era uma recordação dentro daquele sonho. Quer dizer que o espaço branco se encheu de pontos de cor ligados por fios. Que maravilha! Mas isso não foi o mais extraordinário. Então, o que aconteceu? Conta lá. Agarrei num círculo e reparei que os outros vinham atrás. Quer dizer que não estavam sempre na mesma posição? Isso mesmo. Se puxasse para cima, iam todos para cima. Se fosse para baixo, iam todos para baixo. Ou para a esquerda, ou para a direita. Podiam até fazer uma espiral e as suas ligações não se desfaziam. Dançavam sincronizados na luz branca do ecrã. Iam sempre ligados. E não apenas isso. Podia ampliá-los, até ficar no meio delas, ou reduzi-las, até fazê-las regressar ao ponto inicial. As constelações mantinham a sua estrutura em todas as escalas. Nunca ninguém me contou um sonho assim. Mas ainda não acabou. Então, o que aconteceu mais? As constelações começaram a mudar. Queres dizer que havia várias constelações? Sim, cada uma com os seus círculos, as suas cores, os seus fios amarrados. Todas diferentes. Todas muito diferentes. Mas isso nem foi o mais estranho. Então, o mais estranho foi uma voz sintética que saía de um altifalante invisível lá muito ao fundo daquele branco que encandeava. Tentei velar a luz com a sombra da mão sobre os olhos, esforçando-me para fixar o que me parecia o ponto de origem da voz. Mas não se via nada, nem ninguém. Escutava-se apenas uma voz desencarnada. E o que dizia? Lembras-te do que dizia? Como me hei de esquecer? Isso que estás a ver é a forma da leitura. Foi isso que escutaste? Que coisa mais estranha. Foi o que pensei. Isso que estás a ver é a forma da leitura. A que propósito viria uma frase daquelas no meio daquele branco todo? Deveria ser algum fantasma. Até sinto arrepios. E disse mais alguma coisa. Cada leitura tem a sua forma. Foi isso que disse. Ao menos era coerente. E depois, ouviste mais alguma coisa? A voz continuou, mas não consegui perceber. Parecia falar uma língua que eu não entendia. Lembras-te do que disse? Amroth, Aus, Amet, Arutiel, Adak. O quê? Também não percebi naquele instante. Mas, passado alguns segundos, tive uma visão. Uma visão? Sim. E quase percebi o que a voz branca queria dizer ao reparar de novo nas constelações que flutuavam à minha volta. Percebeste finalmente o que eram os raios das bicicletas e as flores nos cabelos? Pareceu-me que captavam as relações sempre mutáveis, tecidas por cada ato de leitura. Não te percebo. A que relações mutáveis te referes? Às interconexões que cada leitura instancia, às interconexões com que cada leitura instancia a sua própria possibilidade. Não te percebo. Não tenho bem a certeza, mas pareceu-me que era isto. Cada leitura mergulhava a sua mão no fluxo aquático dos textos. Tentava agarrar-se ao caudal da escrita. Não te percebo. Havia frases que boiavam à superfície
e a imaginação agarrava-se a elas para adivinhar o que o texto dizia. Não te percebo. Para adivinhar o que o texto tornava possível dizer, cada leitura era a forma dessa possibilidade. Não te percebo. Percebi nesse momento o que eram as constelações. E não apenas isso. Que mais? O que mais aconteceu nessa visão? Percebi também a ligação entre o primeiro e o segundo sonho. Queres dizer, entre o sonho do voo aéreo, das folhas sobre a ondulação da colina verde e o sonho da explosão de constelações coloridas na brancura do espaço vazio? Precisamente. Pareceu-me que as manchas de cor nos textos do primeiro sonho eram os círculos de cor nas constelações do segundo sonho. Caramba! Os sonhos estavam ligados. À medida que pedaços de um texto eram colados noutro texto, a leitura ganhava a sua forma emergente. Agora começo a entender a tua visão. Repara, as constelações visualizavam as interconexões que cada leitura fazia. Por isso eram tão singulares. Precisamente, ainda que por vezes formassem aglomerados mais próximos entre si, era possível encontrar não só padrões distintos, mas singularidades. Foi isso que viste quando olhaste para as constelações? Sim, todas as redes eram diferentes. Fosse a partir da colagem, fosse a partir do recorte, as leituras nunca se repetiam. Quando muito havia sobreposições parciais, afinidades de família. Fico com inveja de não ter lá estado. Onde? No sonho, dentro do sonho, onde essa visão te viu. Como te disse, é só uma impressão. Não tenho bem a certeza. A certeza de quê? De ter tido um sonho dentro de um sonho? De ter voado no meio das folhas com as constelações pela mão? Queres dizer que o que acabaste de me contar é uma falsa memória? Talvez seja só uma impressão de qualquer coisa que imaginei e não chegou a acontecer. Para mim faz tudo muito sentido. O quê? Sonhares com a forma da leitura, com textos que voam, com constelações, com manchas e círculos de cor. Por que haveria eu de sonhar com isso? Ler é fazer feridas nos textos. Como assim? O que tu viste no primeiro sonho foram as cicatrizes dos enxertos. A que te referes? Primeiro, excerta-se o tecido de um lado. Depois, enxerta-se do outro. O excerto torna-se enxerto. Agora, quem não percebe sou eu. Podemos observar o direito e o avesso desse processo. O recorte feito no tecido original e o inserto feito no novo tecido. De que tecido estás a falar? Dos corpos dos textos. É preciso deixar a ferida da leitura sarar no primeiro tecido. Falas como se a leitura deixasse marcas na pele. É preciso deixar a ferida da sutura cicatrizar no segundo tecido. Falas como se a escrita fosse uma operação cirúrgica. O inserto ressignifica o enxerto do excerto. Caramba! Agora é que devo estar mesmo a sonhar. Cada diagrama da tua visão é um mapa das interconexões desse texto contínuo. Afinal, estavas a fazer de conta. A fazer de conta? Sim, a fazer de conta de que estavas interessado no sonho dentro do sonho e já estavas a par de tudo. Digamos que queria ouvir o teu relato de viva voz. Ou seja, sabias o que eu ia dizer. Estava curioso. Curioso. Queria ver até onde estavas disposto a ir com essa teoria sem pés nem cabeça. Que teoria? A teoria de que é possível escrever a leitura. E não é? A teoria de que é possível modelá-la como um conjunto de níveis sucessivamente encaixados. E não é? A teoria de que tem uma forma emergente. E não tem? Julgas que essa forma se manifesta nos sonhos e não se manifesta? Julgas que a tua visualização funciona e não funciona? Julgas que estou aqui para ajudar
E não estás? Obrigado. Muito obrigado. Vamos passar então à apresentação do Rui Sousa, que passa a apresentar brevemente. O Rui Sousa é investigador do CLEPUL, mestre em Literatura Portuguesa Moderna e Contemporânea, doutorado em Estudos de Literatura e de Cultura pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Tem participado em diversas obras, como 1915, O Ano de Orfeu. Colabora regularmente na revista Pessoa Plural, em eventos do projeto Estranhar Pessoa, da Casa Fernando Pessoa. Publicou, entre outros volumes, A Presença do Abjeto no Surrealismo Português, Do Libertino, Revisões de um Conceito através do caso de Luís Pacheco e, mais recentemente, Cesarini e o Monstro Pessoa. Coordena presentemente o projeto de investigação Contextos Críticos do Modernismo e do Surrealismo em Portugal. Sem mais demora, passo-lhe a palavra. O Rui Sousa irá falar-nos sobre os heterónimos e as etapas da história das religiões a partir da Biblioteca Pessoal de Fernando Pessoa. Começo por agradecer à organização não apenas a excelência do evento a que estamos a assistir, mas também o privilégio de me terem convidado para aqui estar, para rever muitas pessoas que conheço e que estimo e que tenho acompanhado. Deixar também captar a benevolência do público para indicar que é possível que eu me desoriente na conjugação entre o PowerPoint e o texto, que é uma habilidade que eu não tenho assim muito, o PowerPoint. E vou ter que andar para trás e para a frente, porque eu já alterei um bocadinho a ordem dos slides e por aí fora. Portanto, alguma coisa mais estranha que aconteça, não se surpreendam muito. E depois remeter para as conferências, sobretudo a sessão de ontem do Nuno e do Pedro, e hoje, agora antes do almoço, porque uma boa parte do que eu vou dizer pode ficar iluminado a partir do que ouvimos. E começo... Pode ficar já assim. É conhecido que, ao longo das décadas de apresentação de hipóteses interpretativas para o enquadramento da obra de Fernando Pessoa, um dos eixos mais recorrentes e controversos tem sido a descrição do projeto heteronímico pessoano e a apreciação de quais poderiam ser os propósitos do poeta quando idealizou essa estrutura complexa. Uma das mais constantes hipóteses de leitura encontra-se intimamente ligada ao interesse que Pessoa continuamente dedicou aos processos de constituição de mitos e ao impacto desses mitos na consciência coletiva. Talvez a mais evidente afirmação dessas intenções se encontra na célebre passagem do texto Aspectos, no qual, numa tonalidade não muito distinta daquela que marca um outro documento relevante, a carta dirigida a Armando Cortes Rodrigues a 19 de janeiro de 1915, Pessoa se apresenta como alguém que visa ser um criador de mitos, que é o mistério maior que pode obrar alguém da humanidade, diz Pessoa. Outra intuição particularmente decisiva na interpretação do drama ingente pessoano, trabalhada com especial incidência na leitura de Nuno Amado, prende-se com a natureza intrinsecamente relacional da estrutura heteronímica, ou seja, com a ilustração de que o que convencionalmente passámos a chamar drama ingente deriva tanto de uma estrutura constituída por sucessivas ressonâncias de produções de uma figura nas composições de outras, deslocando e ampliando sentidos inexos, como de uma estrutura sequencial, segundo a qual cada figura corresponde a uma etapa de um percurso, seja este a figuração dos momentos de um dia ou as etapas gradativas do tópico romântico da consciência de si. O que ainda não tem sido explorado com a devida atenção é precisamente o facto de toda essa estrutura ser pensada por Pessoa também, ou sobretudo, para dar forma a uma mitologia, que pode e deve ser entendida quer ao nível da natureza inovadora do processo e do impacto que este poderia ter na consciência do próprio e, sobretudo, no plano da literatura portuguesa e universal, quer ao nível dos potenciais de sobrevida das próprias figuras constituídas e do sistema que as articula e lhes confere sentido profundo e potencialidades de continuidade. Para um estudo adequado desta questão, seria necessária toda uma exposição dos entendimentos que Pessoa tem do que é um mito e de como este funciona, assim como da profunda e diversa atenção que conferiu a diferentes registros de história
da mitologia e, em particular, das relações entre as duas matrizes religiosas e mitológicas determinantes da cultura ocidental, a greco-latina e a judaico-cristã. Uma síntese adequada da noção mítica que poderia ter servido a Pessoa para edificar o seu processo encontra-se no livro Pagan Christ, de John M. Robertson. E diz Robertson que os mitos, uma religião se constitui por 3 aspectos congregados. O momento em que um determinado indivíduo tem uma ideia da sua relação com as forças do cosmos, o momento em que 2 ou mais ideias diferentes dessas consciências cósmicas se conflituam ou são influenciadas por um determinado mestre ou professor que lhes dá um determinado sentido, e, finalmente, o modo como essas interpretações do universo se convertem em práticas concretas. A estrutura heteronímica parece assentar nestes princípios, incluindo a configuração de ideias distintas da relação do homem com as forças do cosmos, o modo como a relação entre cada um deles evolui em função do contraste entre as diferentes visões do mundo, sobretudo a partir de uma figura professoral que reconfigura esses pontos de vista, e o modo como essas visões do mundo configuram um conjunto de práticas. O heteronimismo seria, deste modo, o princípio de uma religião a partir de mitos nos quais todos os leitores de Pessoa tendem, com diferentes graus de crença, a acreditar e cujo culto continuam a propagar. A Biblioteca Particular de Fernando Pessoa, ao cuidado da Casa Fernando Pessoa, inclui um conjunto bastante vasto de livros relacionados com o problema da história das religiões, com especial incidência para vários volumes da obra daquele que é o autor mais representado, o ensaísta John M. Robertson, e esses volumes estão profundamente sublinhados. Os que mais me interessaram para esta comunicação são estes 3 e estes que se destacam por um aspecto, se repararem, são de diferentes datas e acompanham o percurso de Pessoa. Ele ainda vai comprar alguns publicados tardiamente, o que revela realmente um interesse muito constante, e trata-se de um autor que depois também tem livros sobre Shakespeare e sobre outros assuntos fundamentais para a Pessoa. É num desses livros, o já referido Pagan Christ, que se encontram descritos os princípios fundamentais. Isto aqui é uma repetição do que estava lá atrás. Como Pessoa acentua em várias etapas da sua obra, desde logo na Carta de Janeiro de 1915 para Cortes Rodrigues, o modo como compreendia a literatura passava pela capacidade de transmitir, através de cada heterónimo, um entendimento específico da vida e da relação de uma figura individual com o mundo. Assim, cada heterónimo expõe uma ideia de como se deve viver a relação com o cosmos e estabelece o tal conjunto relacional de que falámos. Os livros de Robertson incidem reiteradamente sobre questões tão decisivas na constituição argumentativa pessoana e na própria concepção de mitologia que nela opera, como o percurso histórico do cristianismo, o modo como este emerge a partir de um contexto pleno de entendimentos alternativos de religiosidades politeístas e monoteístas. Eu se calhar vou mesmo passar o PowerPoint, porque senão isto é muito chato. Operando uma relação ambígua, mas dicotómica, com a tradição pagã greco-latina, a adaptação sincrética de uma série de motivos míticos extraídos de cultos muito diversos, entre outros aspectos. Portanto, nestes livros, o Robertson dá-nos uma visão da história da religião de várias etapas, foca-se depois no momento fundamental para a Pessoa, que é o momento grego, o modo como, no período de decadência do Império Romano, os vários cultos pagãos entram em decadência. Ao mesmo tempo surge uma série de tendências monoteístas em disputa, das quais o cristianismo acaba por ser o preferido pelo Império, torna-se a religião oficial do Império, e a partir daí acontece aquilo que em parte o Vincenzo demonstrou. Portanto, temos uma cultura ocidental assente num pressuposto essencialmente judaico-cristão, que abafa uma certa matriz grega que o Pessoa tenciona em parte recuperar. No fundo, estas são algumas das ideias que a Pessoa vai buscar a Robertson. Outras importantíssimas são o facto de muito daquilo que nós temos como o suporte dos evangelhos serem essencialmente apropriações de mitos de diferentes proveniências, sincretizados, sucessivas reescritas que configuram o texto ao qual nós hoje temos acesso, e depois muitos destes mitos assentam na figuração de figuras de messias, figuras de professores, e, sobretudo, figuras de deuses solares. Estas várias indicações que a Pessoa foi buscar a Robertson são fundamentais para compreender todo o seu projeto literário. E não apenas a Robertson, há outros autores muito curiosos. Por exemplo, está também na biblioteca
um autor que se chama Henri Drummond, que tem um livro muito curioso em que o autor, a certa altura, descreve a relação entre os diferentes planos de existência, das plantas, dos minerais, das plantas, dos animais, depois do ser humano, e depois daquilo que ele pensa como o plano dos deuses, que seria um plano supernatural, constituído à imagem e semelhança das leis da natureza, mas num plano ao qual só alguns é que conseguem aceder, entre outros através do universo poético. Mas essas criaturas que vivem nesse plano ao qual nós não temos acesso, evoluem tal e qual como os seres vivos, com a diferença que nunca morrem. E, portanto, toda a figuração de Deus que o Fernando Pessoa vai querer transportar para os heterónimos é precisamente isto. Não é? Criaturas que não são muito diferentes do ser humano, são apenas de uma escala diferente e que são imortais porque podem permanecer na consciência coletiva se conseguirem durar neste ambiente supernatural. E, portanto, estes contributos vão ser importantes para a constituição teórica de todo o neopaganismo. Portanto, há momentos do Ricardo Reis e do António Mora em que me parece que o que acontece é alguns daqueles fragmentos para os prefácios à obra de Queiro, ou para o Regresso dos Deuses, ou todos os textos sobre o paganismo, muitas vezes parecem-me quase perífrases condensadas de grandes capítulos do Robertson, cruzados depois com outros autores, e depois colocados ao serviço da agenda pessoana, claro. Mas o argumento principal que eu gostaria de apresentar hoje está relacionado sobretudo com a figura de Alberto Queiro e com o modo como o processo constitutivo deste heterónimo deriva de um aparente paradoxo entre as fontes pessoanas e o que o Pessoa procurou fazer com elas. Apesar da proposta conceptual apresentada por Pessoa se prender com a necessidade de combater o cristianismo e de reafirmar a mundividência clássica, através de uma sublimação contemporaneizada do espírito helénico, o confronto com os livros da biblioteca denuncia um interesse peculiar pelos processos de afirmação do cristianismo. Pessoa sublinha com particular constância indícios que evidenciam que a figura de Cristo, o centro operativo de toda uma mitologia, remete para diferentes figuras, com maior ou menor ressonância histórica, provavelmente nenhuma delas relacionável com a figura mítica codificada para a posteridade sob um único nome, a partir de uma série de vestígios históricos e lendários. É também muito importante para a sua leitura o facto de os textos bíblicos que informam essa figura mítica constituírem um compósito derivado da diversidade de narrativas textuais que, apesar de terem como intenção dar consistência a uma personalidade única, acabam por denunciar a diversidade das fontes mitográficas, afastando-se, portanto, de um estatuto biográfico reconhecível propriamente dito. Na introdução à edição das obras completas de Ricardo Reis, Jerónimo Pizarro e Patrício Ferrari consideram que qualquer interpretação abrangente de Queiro deve passar pela conclusão de que existem duas distintas figuras e conjuntos textuais a que podemos dar o nome de Alberto Queiro, uma das quais corresponde ao autor de um conjunto de poemas que define o conjunto de poemas que nós estamos habituados a considerar Queiro, Guarda dos Rebanhos, Pastor Amoroso, poemas em conjuntos, e que naquele que seria o último poema fala da ideia de uma biografia, não é? Se algum dia quiserem escrever a minha biografia. Portanto, esta figura seria uma espécie de Alberto Queiro I, surgindo depois um Alberto Queiro II, que seria tudo aquilo que foi dito depois da morte de Alberto Queiro pelos vários heterónimos, que em muitos aspectos não coincide exatamente com a figura do que está nos poemas, ou pelo menos são sucessivas interpretações daquela figura, por vezes que se contradizem, e todas elas tentam disputar a primazia. Como John Robertson sugere, normalmente esta figura de Deus solar é uma figura que tem todos os... O Robertson elenca várias figuras solares, Mitra, Dionísio, Osíris, várias figuras, e todas elas têm um conjunto de características muito reconhecíveis. São figuras normalmente ambíguas, com uma pulsão criadora e ao mesmo tempo uma pulsão destruidora. São figuras associadas ao elemento fogo, ao tipo de intervenção do fogo, e são vistos como salvadores, redentores, figuras que acabarão por suplantar a religião anterior e que, no fundo, se configuram como cristos pagãos. É este o nome do livro, a noção é esta. São várias figuras criadas no paganismo, todas elas a serem uma espécie de cristos, da qual Jesus Cristo triunfaria, obscurecendo todas as outras. Queiro, eternamente jovem, ambíguo no modo como se relaciona e condiciona os outros heterónimos,
representa também esse estatuto de Salvador, sobretudo por inaugurar um novo momento civilizacional, potencialmente transformador do Ocidente, e de Redentor, conduzindo os seus heterónimos ao que verdadeiramente estavam destinados a ser, como Pessoa descreve, por exemplo, na tábua bibliográfica de 28, e Campos confirma nas notas para a recordação do meu mestre Caer, pouco depois. Se lembrarmos outra figura divina recorrentemente convocada para este quadro dos deuses solares, Dionísio, poderíamos questionar-nos com Nuno Amado se Caer não será a mais intoxicante droga que interferiu nos outros heterónimos e, a despeito das singularizações e resistências e da passagem do tempo, não terá sido uma espécie de ressaca de longa duração ou a recaída que faz perigar um processo de cura. Retomando a leitura de Pizarro e Ferrari, parece-me persuasivo defender que uma obra completa de Caero implica a compreensão e o diálogo entre essas duas fontes e, acrescento eu, a equação dos aspectos em que se aproximam e explicitamente divergem. Utilizando a expressão à qual Pedro Sepúlveda deu espessura crítica, Caero é simultaneamente uma pessoa livre constituída a partir de um livro ou conjunto de livros em nome próprio e do resultado das obras de outras pessoas livres, responsáveis por obras relacionadas com sucessivos impulsos de narrativização biográfica da sua vida e do seu discipulado, assim como do múltiplo alcance literário e filosófico dos seus versos, ou mais propriamente de sucessivos contrapontos agiográficos, disputando a supremacia num sistema que se autoalimenta das divergências, incongruências e tensões derivadas do mapeamento incessante do mesmo território. A meu ver, apesar de as significativas diferenças de tonalidade com que se compõe o centro operativo do sistema heteronímico pessoano poderem, em parte, dever-se ao próprio devir dos pressupostos com que Pessoa norteou o seu projeto, portanto, admito que, por exemplo, o facto de os mesmos projetos serem atribuídos ora a Reis, ora a Mora, podem derivar, obviamente, de Pessoa ter mudado de ideias, como acontece muitas vezes, pode derivar da própria questão editorial da qual falámos muito, portanto, sucessivas edições que levam a critérios diferentes, mas também não exclui a hipótese, que me parece interessante, de a própria materialidade dos materiais, a diversidade dos materiais ser intencional. Ou seja, esta atribuição a diferentes heterónimos pode ser intencional, porque isso permitiria, no fundo, reproduzir precisamente o mesmo processo que temos na formação dos evangelhos, conforme a pessoa leu. Portanto, várias figuras a falar da mesma figura, cada uma delas a querer contar a sua visão da história, de expressar as narrativas para mais, evidentemente, identificar pontos de contraste. Gostaria, portanto, de equacionar a hipótese de contributos como os textos prefaciais de Ricardo Reis e de António Mora, os fragmentos memorialísticos de Álvaro de Campos, os textos prefaciais de Thomas Cross, entre outros, pretenderem emular pela sua diversidade o processo de edificação de uma entidade póstuma que se alimenta precisamente do jogo entre as diferentes leituras e do modo como os discípulos, explicitamente apresentados como seguidores antagónicos de um mesmo princípio base, disputarem a supremacia na transmissão da sua memória e na fidelidade à figura do mestre. Os projetos ensaísticos atribuídos tanto a Reis como a Mora parecem ter sido equacionados desde relativamente cedo, pelo menos desde 15, e no caso do prefácio a Caer, pelo menos desde 18, e ao longo de diferentes etapas. É um percurso que percorre, é um processo que percorre toda a obra de Pessoa. Mas também creio que é importante considerar outras fontes decisivas e não apenas os poemas de Caer propriamente ditos. E estou a pensar, entre outros, nos projetos de entrevista com os quais Caer seria dado a conhecer, nos vários materiais que existem numa espécie de outro Caer, e é aqui a minha ideia é que podemos eventualmente falar até, talvez, de 4 Caeres distintos. Poderíamos ter o autor dos 3 ciclos de poemas que recorrentemente consideramos a obra de Alberto Caer, e para aqui não interessa falar nesta fase das diferenças entre os ciclos, do modo como os ciclos divergem entre si. Partamos do princípio de que estes 3 ciclos representam um Caer. Depois há uma outra figura potencial, que é o autor da tal entrevista, que não coincide exatamente com o Caer que nós estamos habituados a ler na obra. Há muita coisa dissonante. Este autor das entrevistas pode eventualmente ser aquele ao qual Thomas Cross está a referir-se no prefácio, mas também existem dissonâncias. Depois ainda há o Caeiro de Reis e de Mora, e mesmo assim Reis e Mora não são exatamente coincidentes.
e há o Caeiro de Álvaro de Campos, nas notas para a recordação do meu mestre Caeiro, em que aparecem informações fundamentais que não aparecem nos outros, incluindo a tal leitura de Caeiro como um princípio transformador. Não é? Nenhum dos outros diz tão explicitamente que Caeiro os transformou, seja como o fogo. Há aqui uma ressonância desta ideia que está em aspectos. Não é? Caeiro atuando como o fogo, Caeiro atuando como alguém que produz uma metamorfose de ordem sexual ou de outras ordens. Estas várias figurações de Caeiro são muito parecidas, por exemplo, com o motivo da transformação de Saulo em Damasco, por exemplo. Não é? Todos eles chegam até Caeiro e, de repente, é como se tivesse um relâmpago que os transforma e faz com que eles sejam de outra ordem, em transformações que são da ordem do milagre. Portanto, há aqui qualquer coisa de milagroso nesta figura de Caeiro. Na fase da intertextualidade póstuma em torno da memória comum de Caeiro, parece dar-se precisamente o que Ricardo Reis observa num fragmento intitulado Exercícios Formativos do Cristianismo. E cito Reis. Seja como for, quanto às figuras-chefes, não há que negar que nos evangelhos sinóticos as duas correntes, a par de muita outra coisa, se revelam. Não é possível, nem de veras importa, destrinçar os elementos presumivelmente míticos dos provavelmente históricos. A figura do fundador é como uma pedra a que os musgos aderiram e cuja forma e cor original nos estão perdidas. O sistema tudo concebeu, parece, em torno a um Jesus filho de Pandira, que um século antes da era cristã consta ter sido lapidado em Lida, na véspera da Páscoa. Onde tudo é confuso, é consolador saber que não importa que seja claro. Basta-nos, e sem dúvida se constata, a presença nos sinóticos das duas correntes cristãs, a judaica de Pedro e a gentílica de Paulo. E poderíamos facilmente substituir aqui Cristo por Caeiro, Pedro e Paulo por Reis e Campos. Eu, se calhar, vou dar um pulinho aqui. Deve sublinhar-se que em qualquer das modalidades textuais a que fiz referência, existe alguma dose de menção explícita à natureza religiosa do fenómeno representado por Caeiro. A própria entrevista de 14, preparada para ser publicada na revista Teatro, apresenta o poeta e a sua expressão do seguinte modo. O poeta fala de si e da sua obra como uma espécie de religiosidade e de natural elevação, que talvez noutros, com menos direitos a falar assim, parecessem francamente insuportáveis. Fala sempre com frases dogmáticas, excessivamente sintéticas, censurando ou admirando, raro admira, porém, com absolutismo, despoticamente, como se não estivesse dando uma opinião, mas dizendo a verdade intangível. Não existe, neste momento, qualquer referência ao facto de Caeiro ser equacionado como figura renascente, que espoleta uma nova direção na história religiosa ocidental, mas, sobretudo, a afirmação da singularidade de uma obra poética original sem paralelo em qualquer literatura. Em Reis e em Mora, a centralidade da doutrina neopagã será a dimensão predominante, surgindo a produção poética de Caeiro como uma das manifestações de uma nova atitude global, com impacto imediato na consciência alheia, pelo menos nas daqueles com constituição íntima adequada ao temperamento grego. Na sua versão do prefácio à obra de Alberto Caeiro, Ricardo Reis sublinha exemplarmente que nascem as grandes obras de literatura com um caráter análogo ao das grandes crenças religiosas. Obra suprema é aquela em que, a par é certo da rígida construção que assinala os mestres, pensamento original e emoção própria se reúnem e se fundem. Com Caeiro, segundo o entendimento dos seus discípulos, emergiu simultaneamente uma grande obra literária e o regresso é uma experiência de ordem religiosa em virtude da qual cada um deles poderia, afirmando-se individualmente, apresentar a sua própria visão. Ou seja, a disseminação de uma doutrina alheia é também uma forma de divulgação das respectivas doutrinas. Um dos textos mais interessantes neste sentido será um fragmento no qual o autor das Odes afirma ter procurado convencer o mestre de qual o resultado último da sua obra, coincidindo esse resultado com a configuração dos deuses. Quando há 4 anos quase eu tive a ocasião de mostrar a Alberto Caeiro, em Lisboa, a que princípios conduzia a sua obra, ele negou que ela a tais princípios conduzisse. Para Caeiro, objetivista absoluto, os próprios deuses pagãos eram uma deformação do paganismo. E mais à frente o Ricardo Reis vai dizer que o Caeiro tem esta perspectiva completamente desprovida de abstração. Ele, Reis, já concebe um passo de abstração e é nesse passo de abstração que emergem os princípios dos deuses, de acordo com a tal noção de que eles são abstrações, mas abstrações construídas a partir da figura humana, uma espécie de super-homens perfeitos.
A proposta de Reis, que citei, é uma síntese exemplar do que pode ler-se nos livros da Biblioteca Particular de Pessoa. Em todas essas obras, a evolução do impulso religioso... Este é outro motivo. É melhor explicar isto primeiro. Nestes livros, o Robertson e outros autores consultados por Pessoa apresentam a história da religião como uma evolução de um princípio que começa por ser primitivo, do homem primitivo, que não concebe qualquer tipo de abstração e, portanto, se relaciona com o divino como se relaciona árvore com árvore, pedra com pedra, e já estamos a ver o que é que isto faz lembrar. Depois há um momento de emergência do politeísmo fixado em deuses desta natureza, deuses que representam representações abstratas destas características cósmicas, e depois a seguir temos o momento em que este paganismo começa a ser crítico, começa a ser visto com um certo distanciamento, e depois temos um momento monoteísta cristão. É este princípio que... Isto é precisamente o que Reis afirma a respeito das divindades, com muitas semelhanças ao que acontece naquela descrição de Drummond, incluindo o aspecto de Reis muito recorrentemente relacionar os deuses conforme ele os concebe, esta tal ideia de elevação, com a própria criação artística. Portanto, muitas vezes, há um pouco a imagem do que o Henri Drummond pressupõe, é como se Reis nos dissesse que qualquer pessoa, se conseguir atingir o tal plano supernatural e criar uma ideia mítica que consiga passar para as consciências dos outros, também está a ser um criador de civilização e está, de algum modo, a ser um criador de deuses, ou o próprio a figurar-se como um deus. Ideias muito semelhantes se nos apresentam em António Moro. Num texto que deveria ser incluído num projeto plural intitulado O Regresso dos Deuses, a que pertencia à própria apreciação da obra de Queiro, pode ler-se uma explanação rigorosa da mesma evolução do espírito concreto para o espírito abstrato e de como essa evolução configura instâncias de religiosidade. Mora aprecia o espírito do homem primitivo como o de alguém destituído do conceito abstrato e dá como exemplo algo que é nuclear na teoria poética de Queiro. Diz Mora: o homem primitivo não tinha, por exemplo, a ideia de árvore, senão que simplesmente a ideia de tal árvore, concretamente. O passo seguinte é precisamente aquele que Reis se atribui a si próprio. Os deuses são o primeiro grau da abstração. Ao passar do conceito concreto de árvore para a ideia abstrata de árvore, o homem atravessou fatalmente um período intermédio. E depois de salientar a importância da socialização na obtenção de um dinamismo mental significativo, Mora conclui que os deuses são as ideias humanas em passagem de noções concretas para noções abstratas. No essencial, trata-se do mesmo estado intermédio que Reis estabelece como necessário para que os deuses tenham impacto no real. Em consonância com a realidade biográfica de Queiro, não falta uma associação relevante entre o progresso religioso e o adoecimento. E diz Mora: seria a transição do concreto para o abstrato por uma perda gradual da noção clara e sadia do concreto? A hipótese de que a transição de um período para o outro procede através de um adoecimento é assim. Há uma decadência, mas essa decadência, ao passo que é um prolongamento das coisas que existem nesse período, é ao mesmo tempo um aparecer de causas novas, que são o resultado da ação do fenómeno de decadência sobre o fenómeno de tal estado de coisas. Assim aparece outro fenómeno. E, portanto, adoecimento equivale a diferentes graus de aprofundamento da abstração, que, por sua vez, equivale a diferentes estágios religiosos. Num outro documento pertencente à sua versão do prefácio à obra de Queiro, Mora apresenta a relação entre os vários heterónimos precisamente como um percurso histórico de relação com a religiosidade. Com esta obra, fecha o primeiro dia do neopaganismo. Ele teve a sua aurora em Queiro, luz ainda dócil, mas o dia já. O seu pleno dia segue-se com Ricardo Reis, onde a forma se ajunta à ideia e a proporção esculpa a essência. Neste opúsculo representa a tarde desse dia novo. De onde eu estou porque é mais tarde, o dia pode ver-se igual foi. Nesta obra leva já o paganismo até à crítica do cristismo. Agora já não só exponho, como contraponho. Sempre que ataco, mostro porque ataco. E, portanto, primitivismo, politeísmo pagão na sua primeira fase, um politeísmo pagão já numa fase de distanciamento crítico. Falta ver onde é que o Álvaro de Campos se encaixa aqui. A obra de Mora seria, assim, um percurso ainda mais desenvolvido de consolidação do politeísmo de matriz grega, iniciado por Reis na esteira do momento primitivo de Queiro, agora já com uma atitude mais agressiva para com o cristismo.
É precisamente por isso que Mora pode considerar Queiro um primitivo contemporâneo. Acho que é uma expressão que fala por si. Neste sentido, deverá recordar-se que numa das notas para a recordação do meu mestre Queiro, Campos se apresenta como alguém radicalmente distinto dos demais, também em termos religiosos, aproveitando para apresentar a pessoa como uma espécie de identidade intermédia entre uma tríade formada por Queiro, Reis e Mora, o primeiro dia de um impulso neopagão explícito, e a sua própria atitude, bem distinta porque configurada em torno de um Deus único. E diz Campos: maravilho-me da doutrina de António Mora e discordo dela com um gesto delicado de afastamento. O mal destes homens, todos, do Ricardo Reis, do António Mora, do Fernando Pessoa, sim, porque sinto outside idolatry, do meu mestre Queiro também, é que só veem a realidade. Diversamente, todos a veem com clareza. Todos são objetivistas, até o Fernando Pessoa, que é subjetivista também. Mas eu não só vejo a realidade, palpo-a. Por isso eles são mais ou menos declaradamente politeístas. Eu sou monoteísta. É que o mundo considerado com a vista é de uma essencial diversidade. Considerado com o tacto não tem diversidade nenhuma. Eles são todos diversamente mais inteligentes do que eu, mas eu sou mais profundamente prático do que eles todos. Por isso creio em Deus. E, portanto, aqui o Campos ocuparia o momento monoteísta, o momento cristista, e é por isso que, se repararmos, o Queiro praticamente nunca fala de Deus, nem de deuses. Há apenas aquele poema interessante que é dedicado a Ricardo Reis, em que ele diz que também sabe fazer conjecturas, e aí ele tem uma mitologia, define em 4 ou 5 versos um conceito de mitologia. O Reis fala de deuses, o Mora fala de Deus e fala muito de cristismo e do combate ao cristismo. O Campos fala recorrentemente de Deus. É muito insistente e utiliza expressões populares como ai meu Deus, etc. Num programa geral do neopaganismo português, datado de cerca de 16-17, Ricardo Reis já dera uma apreciação de Pessoa em traços semelhantes, e aí Ricardo Reis define 2 etapas de neopaganismo, uma que é a crença nos deuses e a recusa completa do cristismo, e outra que é a de Pessoa, que, apesar de ser também pagão, acha que seria preciso interiorizar o paganismo e, interiorizando esse paganismo, continuar a tolerar o cristismo exterior, e essa interiorização do paganismo seria a origem da heteronímia, de algum modo. E há outra passagem, aqui remeteria para a nota do Campos em que ele diz isto, e gostava de concluir a comunicação, retomando a ideia de que normalmente a tradição dos discípulos pode surpreender até mesmo os críticos e ajudar a chocalhar um pouco as nossas convicções sobre... Isto aqui eram as tais páginas que eu devia ter sido competente para mostrar. E gostava de recuperar este interessantíssimo trecho de Reis, em que além de ter esta surpresa interessante de ser talvez o único ou um dos únicos em que temos o nome completo de Queiro, não é? Alberto Queiro da Silva, temos esta parte que eu acho interessantíssima, que é quando se diz: nessa quinta isolada, cuja aldeia considerava por sentimento como sua terra, escreveu Queiro quase todos os seus poemas. Os primeiros, a que chamou de criança, os do livro intitulado O Guardador de Rebanhos, os do livro, ou o que quer que fosse incompleto, chamado O Pastor Amoroso, e alguns, os primeiros, dos que eu mesmo, herdando-os para publicar, com todos os outros, reuni sob a designação que Álvaro de Campos me lembrou bem, de poemas inconjuntos. Os últimos destes poemas, a partir daquele numerado, são, porém, produto do último período da vida do autor, de novo passado em Lisboa. Julgo de meu dever estabelecer esta breve distinção, pois alguns desses últimos poemas revelam, pela perturbação da doença, uma novidade um pouco estranha ao caráter geral da obra, assim em natureza como em direção. E o que me interessa aqui sublinhar é aquele primeiros que ali está, que aponta para um conjunto de poemas dos quais nós não temos grande notícia, que seriam anteriores ao Guardador de Rebanhos, e que, apesar de não ser claro o que o Reis aqui sugere, dá a ideia que os poemas em conjunto seriam uma espécie de antologia que reúne os dispersos, incluindo estes primeiros, e os tais do final da vida. Ou seja, os poemas em conjuntos, segundo a lição deste documento, não são poemas posteriores ao Guardador de Rebanhos, mas são poemas posteriores e anteriores. E este documento que a professora Manuela Parreira da Silva publicou no Regresso dos Deuses, e que o Pedro há bocadinho
me confirmou que é de 24, portanto é do período da Atena. É um documento curioso porque ali temos os poemas em conjuntos datados de algures entre 1908 e 1915 e, portanto, coincide exatamente com o que o Reis diz. Essa obra percorreria, pois, a totalidade da vida poética de Caeiro, antes de o guardador de rebanhos situável entre 10 e 12 e num contexto em que o pastor amoroso parece não ter sido contemplado. Não está ali. Resta perguntar se seria possível identificar no conjunto de poemas comentados pelos hagiógrafos distinções significativas para que começássemos a equacionar novas formas de explorar as múltiplas camadas implicadas na composição desse verdadeiro Evangelho segundo Fernando Pessoa. Ou se pensarmos no modo como o cânon pessoano se consolidou, um conjunto de 4 evangelhos nucleares, segundo Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e António Mora. Muito obrigado. Muito obrigado, Rui. Temos algum tempo para perguntas. Portanto, força. O apolinário estava primeiro. Aqui à frente há uma. O professor Apolinário. Ok. Gostei muito de ambas as comunicações. Portanto, tive algumas vertigens com as imagens do Manuel Portela, mas a minha pergunta vai para o Rui Sousa. Eu vou tratar de um assunto que tem muitos pontos de contacto, não é? Estava com a preocupação de que ele esgotasse todas as minhas citações, mas felizmente não. Eu acho que uma das coisas, acho que um dos aspectos da obra de Fernando Pessoa que mais está por estudar bem, é exatamente o paganismo, as questões, e esse aspecto que referiu, que também é verdade em relação a muitos textos esotéricos do Fernando Pessoa, que é, enfim, os editores não terem reconhecido ou apontado, porque não fizeram essa confrontação com a biblioteca, não é? De que há muitas coisas que nós vamos entendendo como originalmente pessoanas e que são, por vezes, a reescrita das coisas que ele lia, não é? E que não sabemos sequer se ele publicaria aqueles textos que foram publicados pelos editores. Mas, portanto, eu termino com uma questão que é a seguinte. Eu tenho mais ou menos para mim fechado, portanto, em relação aos textos que podem ser atribuídos a Ricardo Reis ou a António Mora, tenho mais ou menos para mim fechado, não sei se tenho que reabrir esse processo, de que alguns, pelo menos, dos editores, e essas edições vêm já da década de 60 e das edições da Ática. Acho que as edições em prosa, creio que não têm o cavalinho, e, portanto, é Ática. E que eu creio que para o Fernando Pessoa era mais ou menos óbvio, não sei se ele próprio alguma vez se enganou, de que havia um prefácio, e o prefácio era do Ricardo Reis, o seu único discípulo, não é? Como aparece num fragmento, e uma outra obra, enfim, muito conhecida, porque se fala muitas vezes dela, não é? Apesar do Mora ser menos conhecido que os restantes heterónimos, O Regresso dos Deuses, que por vezes tem também como subtítulo Iniciação, de algumas referências, Iniciação à obra de Alberto Queiro. Não sei se é exatamente isto, mas para mim isto está mais ou menos fechado, quer dizer que são duas coisas diferentes. O prefácio, Ricardo Reis. A iniciação à obra seria um opúsculo, seria um livro, portanto seria uma outra coisa, não é? E que eu creio que é talvez mais confusão, também por esta proximidade, não é? Dos editores do que propriamente do Fernando Pessoa, que também se pode ter enganado alguma vez, mas eu creio que ele tinha, digamos, estas duas coisas determinadas, não é? Que haveria um prefácio, o prefácio que não estava previsto inicialmente, não é? Portanto, que surge a partir de 1916, a ideia de editar a obra com esse prefácio, e o estudo separado, publicado autonomamente,
de António Mora, que seria O Regresso dos Deuses, a iniciação à obra de Alberto Queiro, que seria outra coisa. Pois, isso é uma questão complicada, quer dizer, o meu conhecimento de editor é rudimentar, mas o que me parece é que qualquer uma das duas intuições vai acabar por dar ao mesmo resultado. O que nós temos é, nas obras de Reis e nas obras de Mora, temos dois, tanto Mora como Reis chegaram a ter a incumbência de fazer o tal prefácio. Os dois mencionam que foram os familiares de Queiro que atribuíram essa missão. É que às vezes é o mesmo texto. Exatamente, o mesmo texto, exatamente. E são os editores que colocam, digamos, atribuem um ou outro. Por isso é que eu quero que há aí uma... Não é só os editores. O Pessoa, numa primeira fase, atribuiu os mesmos textos a um ou outro. A confusão começa por ser do Pessoa, na tal mudança de... Mas é isso que eu tenho que reabrir o processo e verificar. Agora, talvez, se nós partimos do princípio de que é assim, de que realmente o prefácio seria Reis e o tal texto seria Mora, isto, de algum modo, ainda ajudava mais a defender a ideia que eu apresentei, porque seriam dois deles. Mas mesmo no tal documento, mesmo no tal Regresso dos Deuses de Mora, ele diz, mesmo sem ser no prefácio, Mora diz mais que uma vez que é o único verdadeiro discípulo de Queiro. Portanto, eles estão a disputar qual deles é que é o grande discípulo, qual deles é que é o maior discípulo, qual deles é que é o único, qual deles é que vai contar a verdadeira história do que se passou com o Queiro, no momento em que o Queiro já não está lá para se defender, e nós às tantas ficamos a pensar se eles conheceram todos a mesma pessoa, em que altura, se no fundo não estão todos a inventar um mito qualquer, que no fundo são eles a falar de si próprios, se o mestre que eles criam não é apenas um pretexto para andarem a zaragata uns com os outros. Qualquer uma destas perguntas é viável. E mais tarde veio o Álvaro de Campos também reivindicar um papel semelhante. No primeiro momento não faz parte dessa guerra. Mas... Exatamente, e o Campos ainda faz um outro gesto que é fundamental, que os outros não fazem, que é incluir o Pessoa na equação, não é? Porque nos prefácios do Mora e do Reis, eles mencionam por vezes o Campos, mas nunca mencionam o Pessoa. E o que as notas para a recordação fazem é incluir o Pessoa também neste grupo. E, portanto, a partir retrospectivamente, todos os textos que o Pessoa escreve sobre os heterónimos podem também ser lidos como textos hagiográficos. E não esquecer, por exemplo, que o mesmo relâmpago de Damasco que atingiu o Campos e o Reis também atingiu o Pessoa quando ele escreveu A Chuva Oblíqua. Portanto, a mitologia vai-se disseminando e vai-se complexificando, e nós às tantas já nos esquecemos, por exemplo, que o Queiro um dia disse numa entrevista coisas tão arrogantes, não é? Que eu acho que aquela entrevista... Ou esquecemos, por exemplo, que esse Queiro podia ter sido o autor das odes futuristas e da Chuva Oblíqua. Portanto, há vários Queiros, vários leitores de Queiro, os próprios leitores de Queiro não dizem sempre a mesma coisa, os registros mudam, as mitologias funcionam muito bem. É uma máquina trituradora de investigadores, isto também é fantástico. Havia aqui uma pergunta à frente... Obrigado. João Fernando, eu gostava de começar com uma questão ao Rui, que dá sequência à comunicação que tivemos antes do almoço. É à volta do politeísmo e do monoteísmo, e também aqui um pouco à volta dos epistemicídios. E a questão é, a que se deve essa insistência numa cultura religião, não é? Ocidental, baseada somente nos princípios judaico-romanos, e essa tentativa de apagamento da contribuição cultural, religiosa, mitológica, grega para o Ocidente, que John Robson e Pessoa nos fazem lembrar. E ao professor Manuel Portela, gostava que abordasse um pouco mais dessa questão da materialização da leitura, a leitura como materialização da escuta e a escrita como materialização da oralidade. Obrigado. Obrigado. Eu teria feito uma demonstração da aplicação, e se calhar algumas das coisas que estavam ali ditas de uma forma figurada tornar-se-iam mais claras.
o trabalho que está representado no módulo da recepção crítica parte deste pressuposto, não é? De que nós, como leitores especializados, temos, digamos, jogamos o jogo da interpretação de uma certa maneira. Temos certas regras para jogar esse jogo. Uma das regras que podemos ver materialmente representada nos textos é a regra de ligar os textos uns aos outros. Portanto, produzir intertextualidade, citar, parafrasear. E os nossos argumentos, não é, são construídos a partir de um entrelaçamento de citações que tenta tornar retoricamente aceitável e inteligível aquilo que estamos a tentar argumentar. E a aplicação tenta ver um aspecto do jogo da interpretação, que é esse aspecto da representação das relações que estabelecemos entre os textos. E é interessante no resultado final, não é? Como é que nós fizemos isto? Não é? Tínhamos que modelar isto de alguma maneira. Não é? O modelo tem algumas limitações, mas tem algumas virtudes. Na verdade, aquilo que está lá é uma ferramenta. Ou seja, não é o resultado, é qualquer coisa que, se nós explorarmos, vamos descobrir mais coisas. Portanto, é uma ferramenta para tentar descobrir que relações existem entre os diferentes ensaios daquele corpus. Claro que o corpus podia ser muito maior, assim houvesse financiamento, o corpus podia ser muito maior. É um corpus que está ali, o que nós estamos é essencialmente a exemplificar, não é? Uma amostra. Muitos daqueles ensaios estariam em qualquer história da recepção crítica do livro do Desassossego, não é? Porque são realmente importantes, outros talvez não. Então, como é que nós modelámos essa dimensão do jogo da interpretação? Foi marcando em todos os ensaios todas as citações. Quer citações que são feitas ao livro do Desassossego, a fragmentos do livro do Desassossego, quer citações que são feitas a outros textos de Fernando Pessoa, quer citações que são feitas a outros autores, quer ainda quaisquer outros autores e quaisquer outros textos, quer ainda citações que os ensaios fazem uns aos outros. Portanto, há 4 tipos diferentes de citação. E isso está marcado, no caso do livro do Desassossego, está marcado em cada fragmento. Está sublinhado. Assim como estão sublinhadas nos ensaios as citações que remetem para determinadas fontes, no caso do livro do Desassossego estão marcados esses sublinhados, a cor amarela. E estão marcados sucessivamente, tanto quanto possível, nos mesmos fragmentos, para nós vermos a densidade de citação que determinados fragmentos têm dentro do jogo interpretativo do livro do Desassossego. No caso dos ensaios, nós temos marcações em 4 cores. A cor verde remete para fontes externas das quais nós temos uma ligação para essa fonte, e geralmente é uma ligação que está em linha. Depois temos uma cor vermelha que remete, ou salmão, que remete para o livro do Desassossego. Depois temos uma cor azul que remete para outros textos do Fernando Pessoa, ou outros textos que podem não estar disponíveis. Portanto, nesse caso, vão para uma lista bibliográfica. Portanto, o que nós fizemos foi mapear todas essas referências que os textos fazem e depois, sobre isso, criámos o que nós fizemos depois foi processar essa informação de modo a gerar visualizações de acordo com uma biblioteca de visualização que, neste caso, tem esta opção diagramática. De muitas opções que nós vimos, foi aquela que nos pareceu ter mais legibilidade. E essa representação diagramática pode ser feita individualmente para cada um dos ensaios e pode ser feita individualmente para cada um dos fragmentos. Ou seja, podemos vê-la a partir do fragmento citado ou podemos vê-la a partir do ensaio que cita o fragmento. Ao todo, o sistema permite gerar entre 500 e 600 visualizações diferentes.
Quando nós comparamos, usando este sistema, por exemplo, determinado tipo de ensaios, os ensaios dos editores do livro, Teresa Sobral Cunha, Richard Zenit, Jónimo Pizarro, Jacinto do Prado Coelho, percebemos que há um padrão no modo como os textos do Desassossego e outros textos estão a ser citados, que permite aproximar o tipo, digamos, o modo como cada um dos editores do livro joga o jogo da interpretação do livro. Se formos buscar outros ensaios mais específicos, acontece também encontrarmos esses padrões. O sistema representa todas as citações que são feitas, mesmo quando elas são repetidas, não é? E, portanto, podemos ver, em alguns casos, que um ensaio é baseado na citação recorrente do mesmo fragmento. Vai lá uma vez, vai lá duas, vai lá três, vai lá quatro. E isso forma uma espécie de novelo na representação diagramática. Quero dizer que, olhando para cada uma destas representações, nós temos uma espécie de visualização de um certo padrão de intertextualidade que aparece naquele texto. Claro que nada disto nos diz como é que o intérprete interpreta. Não é? Para isso é preciso ver o contexto específico em que a citação ocorre e como é que ela está a servir uma determinada estratégia retórica. E isto, digamos, o sistema facilita este movimento, facilita esta observação de vermos estes procedimentos de leitura. Mas, para mim, o mais interessante, não é? E de algum modo estar aí sentado a ouvir aqui os intérpretes do Pessoa comprova isso, é, digamos, a singularidade de cada interpretação. Ou seja, o modo como cada intérprete constrói a possibilidade de produzir uma certa leitura dos textos. E essa possibilidade, não é? Depois vai sendo construída com um argumento e vai sendo validada ou reforçada, ancorada com determinado tipo de citações e determinadas interpretações dessas citações. No caso do livro do Desassossego, nós temos um aspecto que é muito claro quando se lê muitos dos ensaios, o livro do Desassossego estimulou uma criatividade de leitura incrível. Não é? Quando nós lemos alguns dos ensaios, por exemplo, dos primeiros, não é? O próprio Eduardo Lourenço, o Jorge de Sena, o José Gil, Silvina Rodrigues Lopes, Maria Augusta Babo, há muitos dos ensaios dos anos 80 e 90, até alguns ensaios ainda antes do livro ser publicado, nós percebemos digamos, o efeito que o livro tem sobre a imaginação dos intérpretes e como gera um determinado fluxo de pensamento. Esse aspecto é um aspecto muito interessante, podemos observar a criatividade da leitura. Ao mesmo tempo, também podemos ver, de uma forma agregada, as relações entre os ensaios. Há formas de agregar a visualização. Por exemplo, há uma visualização muito interessante que é ver a relação dos ensaios entre si. E, na mesma representação, nós vemos um diagrama com os 60 ensaios. E vemos como é que eles citam uns aos outros e como é que se posicionam uns em relação aos outros. Não é? E é fácil ver aí, não é? Por exemplo, que Eduardo Lourenço, ou Jorge de Sena, ou os prefácios dos editores, não é? Claro, nomeadamente o primeiro editor, que funcionou como arranque, não é? Para muitas das interpretações seguintes, ocupam o centro dessa constelação e há múltiplas ligações a partir deles para os outros ensaístas. Mas mais interessante do que ver esta estrutura do campo, digamos assim, aquilo que eu acho que o módulo da recepção crítica permite fazer é passar desta escala mais geral para uma observação mais granular e permitir observar como é que a citação participa no processo criativo de produzir leituras. Pronto, acho que já falei demais. Vamos ter que terminar. Peço então ao Rui para fazer uma resposta. Muito rapidamente, João, essa tua questão ganha a ser lida não só à luz do que o Vincenzo apresentou de manhã, mas também à luz da própria noção de história literária e de história da poesia que Pessoa estabelece, em que seria interessante incluir
na equação Grécia e literatura portuguesa futura, Super Camões, etc., incluir também o paradigma renascentista, que é uma espécie de intermédio e que, segundo Pessoa, não faz o percurso completo porque ainda está marcada por excessos crististas. Portanto, o caminho aqui seria libertar a cultura europeia de um certo peso cultural que vem desde a decadência do Império Romano e que precisa, no fundo, de libertar um peso cultural de uma série de influências negativas, nas quais está inclusive o próprio cartesianismo, etc., que são tudo derivas da mesma máquina de empobrecimento cultural que o cristianismo originou. Portanto, os tabuleiros do Pessoa funcionam todos no mesmo patamar. Há uma história da própria obra, uma história da poesia portuguesa, uma história da literatura portuguesa e da própria história de Portugal, e depois uma história global, europeia, ocidental, com etapas que coincidem mais ou menos e que todas elas apontam para a ideia de que, quer se fale de Super Camões, quer se fale de neopaganismo, quer se fale da obra do próprio Pessoa, etc., existe sempre a necessidade de retomar algo que ficou interrompido ou na Grécia ou no século XVI, no caso português, quando um certo momento cultural, que era o das cantigas trovadorescas, dos romances de cavalaria, do primeiro Camões, foram depois substituídas por uma cedência portuguesa a um paradigma europeu, que na ótica de Pessoa é uma má versão da modernidade e era preciso implantar uma outra. Não é muito diferente daquilo que o Cesarini depois vai dizer, com outros argumentos, mas o paradigma é semelhante. Não sei se respondi, mas... Muito obrigado a ambos. Vamos terminar por aqui. Temos uma pausa de 5 minutos aproximadamente e retomamos às 4 com a próxima sessão.